E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Enquanto eu abri o gráfico aqui e comecei a gravar, já apareceu uma oportunidade clara na frente do gráfico. Eu nem abri o gráfico para ver o que tem lá no passado, porque o que ele me mostra aqui, nessa atitude de movimentação, já me demonstra o desejo do gráfico. Então, eu já fiz a minha entrada, por quê? Porque ele me mostrou ali a condição que o gráfico está trabalhando, me mostrou a tendência, me mostrou região e me mostrou padrão de candle. Nesse cenário que o gráfico está me mostrando aqui, eu já entendi a possibilidade de uma entrada e já estou fazendo uma entrada. Você viu que eu não perdi muito tempo, né? Simplesmente abri o gráfico, eu coloquei para gravar aqui a tela para vocês e apareceu a oportunidade e eu fiz a minha entrada. Tá lá. Não deu nem para eu dar boas-vindas, né, para vocês. Então tá aqui, ó. Gráfico chegou em região de suporte onde ele não buscou pavio, buscou corpo, fez padrão de correção em região, fui lá e executei minha ordem sem problemas, de forma simples e objetiva. Então você que está chegando aqui no canal agora, é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, você vai estar ciente e ficar sabendo de tudo que acontece aqui no canal para você aprender mais sobre análise gráfica. Você pode aprender formas de entrada, regiões, marcações, entre outras situações. Então, vai gabaritando o canal, vai aprendendo o que tem aqui no canal a te oferecer. Se você é novo aqui, também está chegando agora, eu deixo um padrão aqui de book, ó, onde eu coloco aqui 16 padrões, são 36 páginas de estudo sobre padrões de entrada. Você também pode baixar inteiramente grátis isso. É só ir aí no meu canal do Telegram, que está no banner do canal ou no link da descrição. Você vai clicar nele, vai abrir, ó, que é o treinamento Hunter, tá? Cuidado com falsos perfis. Vai vir em mensagem fixada e vai clicar e vai abrir aqui, ó, dois links, tá? Se você não conseguir baixar por um, tem o outro para baixar. Aí você vai baixar, vai estudar. Aqui no canal do Telegram você vê o resultado dos alunos, ó. Aluno logo cedo mandando: bom dia, professor. Apesar de um loss ali, foi um dia de meta batida. Tudo bom para o senhor e ótima terça-feira a todos os Hunters. Olha que interessante. Tem aluno ou tem pessoas, seguidores, que acham que porque tomou um loss acabou o mundo. Não é assim, gente. Por isso que existe gerenciamento. Quando acontecer um loss, entra o gerenciamento em questão, né? O loss pode acontecer por alguns motivos. É claro que você tem que estudar o motivo. Se a falha é sua, é um movimento do mercado de imprevisão. Mas olha só, o aluno totalmente lucrativo. O Décio aqui também mandando resultados logo cedo, ó. Tudo na Santa Paz, cada hoje, arrisquei ou usei mais. Consciente e trabalhando de maneira racional. Hoje foi mais um dia de meta batida, mentalidade Hunter. Ó, tá vendo? O Décio falando, ele arriscou, mas ele tem uma mentalidade já de um trader profissional. Quando o aluno ou você que tem consciência do conhecimento técnico já arrisca a mais, é porque tem consciência do que está fazendo. É isso que eu busco, trazer em você conhecimento técnico, mentalidade e quando precisar de um gerenciamento. Ó, isso aqui é o Elder, saquei 191, fiquei com 1.000 entre 300 e entrei e lucrei 272, tá bom, né? Nem gosto de OTC, né? O Elder aqui falando do OTC, que ele aplicou. Outro aluno, ó, Cadu, aqui é o Val, hoje foi 5-1, fiz um saque sábado, deixei R$6 na corretora e já fui para 53, muito obrigado pelos seus ensinamentos, tá vendo? Aluno mandando ver, ó, tem um loss aqui, ó, e depois toda a sequência. Isso aqui é uma exceção, ó, como eu postei para você, ó. Isso aqui é uma exceção. Agora tem 1, 2, 3, 4, 5 entradas positivas. O loss vai ocorrer uma hora ou outra. Agora tem que saber lidar com isso, né? Ó, boa tarde, professor Cadu. Aqui é o Júnior. Hoje é a primeira vez que estou enviando resultado. Ainda estou operando com uma mão baixa, até para aperfeiçoar. Aluno novíssimo no treinamento, ó. Mas só tenho a agradecer. Primeiramente a Deus e ao Senhor por nos fazer ter acesso a esse conhecimento tão rico. Mais um ano só perdendo dinheiro nesse mercado. Mas depois do treinamento ficou melhor a cada dia. Ontem e hoje eu operei em OTC, fiz 7-1, análise gráfica é vida. Ó,
E tem gente que tem medo de OTC, né? Então olha o aluno falando aqui, ó, que ele ficou 1 ano perdendo no mercado. Aí ele veio para o treinamento e cada dia ele melhora. Ontem e hoje ele operou em OTC, ó, 7-1, análise gráfica é vida. Então é isso, gente. Análise gráfica muda a vida das pessoas, muda o conhecimento. Se você quiser acompanhar esses alunos, baixar esse book para estudar, será bem-vindo aqui no canal, nesse grupo aqui. Inclusive, ó, se você tiver alguma dúvida, não achar o link, alguma coisa, sempre alguém me pergunta sobre isso. Você pode mandar um direct para mim no meu Instagram, lembrando que eu respondo quem me segue, tá? O meu Instagram tá aqui. Esse Instagram também tem meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida comigo. E tem a página de aquisição do treinamento, então você pode entrar em contato por ali, caso tenha alguma dúvida. Lembrando que a aquisição ainda está com 60%, tá? A aquisição faz com que você tenha acesso vitalício ao treinamento e tenha suporte direto comigo. Suporte de tira dúvidas, tanto pela plataforma como WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, ó. Fiz a minha entrada aqui, né? Naquela continuação de correção. Por que correção, ó? Correção de tendência, correção de tendência, correção de tendência. Fiz a entrada na correção da tendência. Vamos lá para mais um ativo. Vamos ver o que o ativo tem a nos oferecer. Ó, EURGBP, foi o primeiro ativo, né? EURUSD, vamos ver o EURUSD, o que ele tem a nos oferecer. Ó, gráfico chegando em região, gráfico fazendo movimentação. Olha que interessante, o gráfico chegou aqui, quebrou essa linha de tendência, começou a fazer um outro trabalho, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma olhada na tendência, eu tenho que ver como é que ela está trabalhando. O que ela está fazendo, o que ela está buscando. Eu tenho que observar o gráfico. Quanto mais eu observar o gráfico para entender o que o gráfico está fazendo, melhor é. Quanto mais eu ter a capacidade técnica de entendimento que o gráfico está me mostrando, melhor é. Então eu começo já a ver aqui, ó, que o gráfico está numa briga aqui, nessa região, só que é uma região que tem muito pavio. Então, é uma região de indecisão aqui, essa demanda aqui. Porque eu posso falar assim para você, e aí, Cadu, eu entro no corpo ou entro no pavio? Não é sempre a pergunta? Onde é a minha entrada? É no corpo ou no pavio? Você tem que analisar e observar o gráfico, o que ele está fazendo. Quando o gráfico faz a correção, ele está corrigindo no corpo ou no pavio? O que você tem visto aí nas análises no tempo anterior do gráfico? Aqui, ó, por exemplo, ó, ele está me dando um ensejo de fazer uma compra nessa região. Eu vou fazer, tá? Eu espero que ele faça. Por quê? Ó? O gráfico chegou aqui, ó, corrigiu no corpo. Gráfico chegou aqui, corrigiu no corpo. Gráfico chegou aqui, ó, corrigiu no corpo. Tá vendo? Corpo. Corpo. Então aqui, ó, ele parou justamente aqui com o pavio, claro, mas ele está no corpo. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aquilo que o gráfico está me mostrando. Ah, Cadu, mas existe regra quanto a isso? Sim, existe regra. A regra é analisar o contexto do gráfico, compreender como que as regiões estão se formando, como é que a tendência está trabalhando junto a ela e aguardar padrão. O padrão que eu digo pode ser um gatilho de entrada. Padrão de velo, por exemplo. Então, se você aguardar, se você aprenda a observar o gráfico e aguardar padrão de entrada. O que é um padrão de entrada? Padrão de vela, tá lá, ó. Tá vendo? Ó? Olha que entrada perfeita. O que eu fiz aqui? Olha só, tô narrando para você o que eu fiz. Gráfico fechou em corpo, já observei que o gráfico fechou em corpo. E fechou em corpo aqui também, ó. Aqui ele veio no pavio, aqui ele veio no corpo. Todas as regiões que eu olhei no passado, ele fechou no corpo, ó. Tudo que eu olhei aqui, ele fez fechamento em corpo. É só observar o gráfico, ou seja, esse ativo está trabalhando fechamento em corpo. Quando ele fecha no fechamento em corpo, se é corpo ou pavio, mas ele fecha no corpo e deixa um padrão, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer a minha entrada de compra, tá lá, minha entradinha perfeita. É isso que a gente precisa no gráfico. Então coloca um negócio na cabeça. Aprenda como observar o gráfico para aplicar gatilho de entrada com padrão de vela. Todas as vezes que você fizer isso, você observar o gráfico,
E essa observação que eu estou dizendo, gente, é compreender o contexto do gráfico. Quem pode te ensinar a ver o contexto do gráfico? Análise gráfica. Porque ela vai te ensinar setor por setor, onde você vai agregar valor ao seu conhecimento. Você vai entender o que o gráfico está fazendo e assim vai aplicar a sua entrada, um gatilho de entrada com um padrão de vela. Compreendeu? Então, Euro GBP aqui aquela entrada, Euro USD aquela entrada, vamos para um outro ativo. Ó, vamos na sequência aqui, ó, GBP JPY. Vamos ver se tem alguma entrada aqui. Olha só que interessante, ó. O gráfico chegou nessa região, deixou pavio, tem uma região aqui, ele pode estar deixando um padrão. Isso aqui é um padrão? Pode ser um padrão. O que que eu vejo aqui? Novamente, ó, gráfico quebra tendência de alta, gráfico começa a fazer tendência de baixa. Eu vou entrar, eu acho que eu entrei um pouquinho atrasado, tá? E por que que eu entro ali naquela região? Porque o gráfico começou a me dar um sinal ali, tá? Um sinal. Que sinal? Um padrão, tá? Nessa região. Então ele veio nessa região aqui, não conseguiu ultrapassar. Ele veio nessa região aqui, ó, teve uma falha. Ele veio nessa região aqui, não teve uma falha. Ele veio aqui novamente, ó, teve uma falha. Agora ele chegou aqui, ele deixou um pavio gigante aqui. Por isso que eu falei para você que eu estava em dúvida, ó, se eu poderia entrar aqui. No fim ele está indo buscar o pavio, ó, tá vendo? Ele está indo buscar o pavio. Será que ele vai ter força para sair rompendo tudo? Ele está indo lá no pavio. Eu fiz a minha entrada ali naquela região. Ele não está fazendo o movimento que eu aguardei, que era uma correção ali naquela região. Ele está indo preencher a região, mas ele está entendendo o movimento. Ó, agora eu vou entrar com juros e correções monetárias. Não vai ter jeito, ó. Tomei o loss, tá? Cadu, teve um erro aqui? Não foi erro. A análise é o seguinte, eu tenho que fazer vendas. Eu estou no momento gráfico de vendas. Eu tenho possibilidade de venda nessa região, eu tenho possibilidade de venda nessa região e tenho possibilidade de venda nessa região. Eu tenho 3 possibilidades aqui. Eu vou até marcar para você, ó. Eu tenho possibilidade de venda nessa região onde eu fiz a minha primeira entrada e ele rompeu. Eu entendi. Ele foi fazer o quê? Ele foi buscar a segunda oportunidade. Se ele romper essa região, ele vai ter outra região aqui de correção, que é aquela ali em cima. Então eu vejo um canal de possibilidades de correções. Eu entrei na primeira entrada que era possível para mim. Eu não esperei ali um padrão de confirmação. Eu já entrei no risco e tomei o loss. Rompeu, entendi. Pronto, fui lá e busquei com juros e correções monetárias. Por quê? Entendi o movimento. Você consegue compreender isso? Ó. Entendi o movimento. Olha o gráfico. Não falei para você que foi rompido região? Agora, quem tem conhecimento sabe o que ele está fazendo. Ele está fazendo um ABC. Ele está fazendo um ABC. Quando ele chegou aqui, ó, parou no corpo. Corpo com corpo, ó. Perfeito. Corpo com corpo. Me dá o aval de entrada? Dá, mas eu não entrei. Eu esperei um padrão. Ele foi lá, fez um candle padrão. Onde ele fez esse candle padrão? Ele fez o candle padrão justamente na outra região de entrada. Na outra região de entrada. Volume diminuindo. Opa! Tudo para eu fazer a entrada. O que que eu fiz? Eu entrei na venda. Ele rompeu. Rompeu, deixou novamente um padrão de entrada. Deixou novamente pavio nas regiões. Deixou novamente volume caindo. E ele veio novamente um pouquinho acima aqui. Agora eu tenho mais uma possibilidade. Ou eu faço a minha entrada aqui nessa região, ou espero ele chegar na máxima da região desse canal que eu já estava monitorando. O que que eu fiz? Sentei o dedo com correções monetárias. Por quê? Poxa, se ele está fazendo um ABC aqui, quem é do treinamento ou quem me acompanha sabe o que está acontecendo, porque eu não vou explicar tudo isso de novo agora. Qualquer coisa você gabarita os vídeos aqui que você vai entender. Se ele está fazendo um ABC agora, já mostrando toda essa fraqueza de tendência para chegar na região, é óbvio que vai chegar um momento que ele vai fazer uma pequena correção. Ou ele vai corrigir aqui, ou ele vai corrigir justamente aqui nessa região. Então eu fui lá e fiz a minha aplicação. Tá lá, entrada perfeita, né? Garantindo aí
com juros e correções monetárias, ou seja, fiz uma entrada com duas taxas, 2 a 1 no loss aqui, ó, que eu fiz a entrada aqui, 2 a 1, 3 a 1 e 4 a 1. Você entendeu que pode ocorrer um loss durante a sua sessão de trade? Pode ocorrer um loss durante a sua sessão de trade e não há problema quanto a isso. Por isso que eu sempre falo, o trade, ele tem um tripé. O que é esse tripé? É o tripé de conhecimento, que eu sempre digo para todo mundo, eu sempre falo aqui. Você tem que ter conhecimento técnico, você tem que ter a mentalidade. Você viu o aluno falando sobre isso aqui, o Décio, mentalidade. Por isso que eu falo para você, entra aqui no canal do Telegram, baixa o e-book, acompanha os alunos e gerenciamento. Então, o que é o carro-chefe aqui? Se você não tiver conhecimento técnico, você não faz nada. Então você tem que ter conhecimento técnico. Com conhecimento técnico, você cria uma maturidade, uma habilidade, uma forma de agir diante dos gráficos. E quando há um loss, você aciona o gerenciamento. Tem gente que se preocupa só em gerenciamento. Por quê? Porque não tem conhecimento técnico. Porque faz 2 entradas, 3 entradas, é 2 a 1, 3 a 2, 5 a 4. Ou seja, é muita falha no conhecimento técnico. Aí é praticamente gerenciamento em cima de gerenciamento para não quebrar ou não sair do 0 a 0. Não. Então, busque conhecimento técnico que as coisas vão mudar. O gerenciamento, ele vai entrar no momento que existe uma falha. Por exemplo, eu não tomei o loss aqui? Tomei. Eu estou dentro do gerenciamento. Eu poderia parar depois do loss. Eu estou dentro do gerenciamento. Isso é o que é uma mentalidade quem tem conhecimento gráfico. Quem tem conhecimento gráfico. Por isso que eu falo para você, o que me ajuda nisso? Observar o gráfico. Aprenda como observar o gráfico para aplicar um gatilho de entrada com padrão de candle. Isso vai diminuir o seu loss e gerenciamento praticamente você vai utilizar quando tiver um pequeno deslize. Porque se você observar o gráfico, olha aqui, ó, uma tendência de alta. Se você observar o gráfico, é uma tendência de alta. Eu posso trabalhar vendido ou comprado? Posso. O que você precisa fazer? Eu preciso aguardar um gatilho de entrada com padrão. Ó, engolfo, entrou, perfeito. Ó, engolfo, entrou, perfeito. Engolfo, entrou, perfeito. Padrão, estrela da noite, entrou, perfeito. Engolfo, entrou, perfeito. Engolfo, entrou, perfeito. Só aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas positivas só nesse trecho aqui, ó, nessa tendencinha de alta. Só ali. Observando o gráfico, fazendo um gatilho de entrada com padrão de candle. Compreendeu? A execução precisa acontecer de forma correta. Aqui, ó, mesmo depois que ele fez esse padrão de candle de baixa, eu não teria entrada. Eu não teria, porque ele mostrou para mim que seria uma acumulação. Agora, aqui existe uma possibilidade? Existiu. Com risco de entrada? Existiu e eu fiz. Tomei o loss. Quando ele veio aqui, existiu o risco de entrada? Existia. E eu fiz. Eu não vou ficar aqui 1 hora na frente do gráfico. Já falei para vocês, estamos em final de ano. O que acontece no final de ano? Final de ano, os gráficos têm menos liquidez. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer na frente do gráfico e cair fora. Eu estou aqui com visitas em casa, tem muita coisa para fazer, tem aula para dar aluno para particular para aluno, então eu não vou ficar aqui me expor na frente do gráfico. Aqui é quase 8 horas da manhã, eu operei, já era 6 e pouco, já operei também. Então agora a minha vida na frente dos gráficos acabou. Por quê? É conhecimento técnico, mantive mentalidade e gerenciamento. Vim aqui para gravar uma aula para vocês, fazendo algumas aplicações, uma outra sessão aqui, e mostrar para você como aplicar. Aprenda como observar o gráfico, porque isso é contexto gráfico. Aprenda como observar o gráfico para usar gatilho de entrada com padrão de vela. Se você fizer isso utilizando a análise gráfica, você vai ver como você terá consistência. Como sua vida vai mudar. Só que você precisa ter disciplina e conhecimento técnico para começar isso. Se você quer aprender de uma forma racional e lógica, com baixo custo, o treinamento está aí. Você pode acelerar o seu conhecimento em pouco tempo, como esses alunos que eu mostrei logo no início. Se você entrar lá no canal do Telegram, essa semana teve aluno que comprou um SUV nova, teve aluno que comprou moto, está se presenteando, está sentindo o gosto do que é ter conhecimento. Porque, gente,
Não existe ouro nem prata que seja acima de conhecimento. O conhecimento você tem que correr atrás. A sabedoria com o conhecimento é algo que não é humano. Sabedoria não é humano, isso vem de Deus. Só que para você ter sabedoria naquilo que você faz, você tem que ter conhecimento. Por isso que a Bíblia, se você não lê, deveria ler, diz: busque conhecimento, que com o conhecimento virá sabedoria. A grosso modo estou traduzindo para você. Então o conhecimento é humano, você tem que buscar, você tem que conquistar. Conquistou, com aquele conhecimento a sabedoria vem, e aí isso vem do alto. Então é uma junção de fatores, nós somos tridimensionais, corpo, alma e espírito. Nós somos tridimensionais. Então se você colocar o pé no chão, bumbum na cadeira, e colocar na sua mente que você vai aprender e vai conquistar, vai ter resultados, você vai. Só que você precisa tomar uma atitude de querer assim fazer. Então aprenda a observar o gráfico, para aplicar gatilho de entrada com padrão de vela. Você vai ver como as coisas vão mudar. O suporte e resistência para você vai aprender como operar um suporte e resistência de forma mais clara. Você vai aprender como operar uma tendência de forma mais clara. Você vai entender as regiões do gráfico de forma muito mais clara. Você vai entender o dinamismo do gráfico muito mais claro. Eu não falei para você que era um ABC, ó. Um ABC, pronto, tá aí, ABC. Quem é aluno aí ou quem está acompanhando já entendeu o que aconteceu, tá bom? O gráfico fala conosco, é só a gente entender a língua dos gráficos. Entendeu a língua dos gráficos? Ó, sucesso, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus, não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário. Fui!